Boa noite, gente linda. Estou de volta, eu, Rose Gouveia. Nós estamos no mês de novembro, um mês enriquecido, um mês de prevenção da próstata, do câncer, falando sobre temas maravilhosos. Trouxe hoje um convidado que vai, daqui a pouquinho, dividir a telinha comigo. Boa noite para os internautas, os ouvintes que estão aí nos assistindo pela plataforma do Colégio Souza Gouveia. E hoje nós estamos com um tema maravilhoso, que é em busca de si mesmo, a sabedoria das emoções. E nós vamos falar com uma pessoa que vai falar da melhor forma, vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre esta questão. E eu quero convidá-lo aqui para falar sobre o assunto com vocês. Ele que é psicólogo, que é terapeuta, faz treinamento em grandes empresas, vai falar aqui com a gente, vai dividir a telinha comigo, recebeu o convite e aceitou de imediato. Quero já chamar agora. Vem aqui, Gabriel. É já que ele vai aparecer. Vamos lá? Gabriel, cadê você? Boa noite, Gabriel. Como que você está, Gabriel Marques? Olá, Rose. Tudo bem? Boa noite a todos, tudo ótimo, tudo bem comigo, tranquilo, nessa noite gostosa de novembro, dia 10/11. Obrigado, já quero começar agradecendo do fundo do meu coração pela oportunidade, agradecer você, agradecer o colégio, a todos envolvidos por esse projeto maravilhoso, e espero poder contribuir um pouquinho com as ideias e reflexões. Gabriel, eu agradeço profundo e completamente por você ter aceitado o nosso convite e por estar aqui, podendo compartilhar desse conhecimento incrível que você tem para os nossos ouvintes, que vai estar daqui a pouco. Já estamos vendo que está aumentando o nosso número de visualizações e que vai poder adquirir esse conhecimento e colocar em prática no seu dia a dia. E eu gostaria que você, começasse se apresentando, contando um pouco da sua história e na questão da escolha que você fez, o que mais te chamou a atenção em fazer esta escolha que você fez na sua profissão. Conte um pouquinho para nós, Gabriel. Legal. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou psicólogo especializado em hipnose e minha primeira formação foi em marketing. Eu comecei a trabalhar com uns 16 anos, não sabia exatamente o que eu queria da vida, é muito difícil a gente, numa idade tão jovem, querer definir para onde a gente vai, e trabalhei em 16 trabalhos diferentes, tipos de emprego diferente, sempre muito relacionado à área comercial, sempre foi algo que me chamou a atenção, eu gostava muito e acabei encaminhando para isso. Então, já trabalhei em lojas de confecções, já fui representante comercial, já tive uma própria empresa, já trabalhei com móveis planejados, com um corretor de imóveis. No cargo mais alto na área comercial, eu fui gerente comercial de uma multinacional, fazendo a liderança de 16 pessoas, grandes contas, enfim. E em algum momento, uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, chamada Rangel Oliveira, algumas pessoas conhecem ele, eu fiz um processo de coaching com ele. E eu estava tentando me entender. Naturalmente, eu sempre fui uma pessoa que buscava entender os mistérios da vida, sempre me questionei o que mais a vida proporciona para a gente, o que mais que a gente tem para entender, para aprender sobre a vida. E eu descobri que nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de coaching que eu fiz, eu fui aprendendo e entendendo um pouco mais do que eu queria para minha vida. E a psicologia sempre esteve ali meio de fundo de tela, esperando o momento certo. E aí ela entrou na minha vida, eu me apaixonei, eu já tinha conhecimento de programação linguística, coaching, hipnose, sempre trabalhei, estudei muito comunicação. E, de repente, segui esse sonho de me formar, de iniciar no projeto clínico, e graças a Deus está sendo bem sucedido, as pessoas têm tido feedbacks maravilhosos, e fora isso, uma coisa que eu gosto muito é de fazer palestras. Então, tem algumas empresas que nos contratam para fazer esse tipo de atividade de inteligência emocional, de vendas, uma série de outros temas que a gente vai chegando. Mas é uma expressão, eu acredito que a nossa profissão é uma expressão dos nossos valores, de quem nós somos. Então, foi uma busca por mim mesmo, uma busca pelo meu eu, uma busca para expressar um pouco desse propósito de querer compartilhar, de aprender e entregar o que eu tenho de melhor.
Rose, eu não sei se sou eu aqui, desculpa te interromper. Sim. É que por conta do ruído, né, o nosso pessoal quero agradecer ao Jonas e à Vivian, que trabalha na nossa plataforma, que me ajuda muito. Eles percebem ruídos, eles tiram o meu fone. Agora voltou ao normal. Está me ouvindo bem agora? Perfeitamente. Então, você fez assim uma escolha de 16 você fez 16 profissões, foi isso que eu escutei? Esse é um Exatamente. desafio, até mesmo para os jovens que estão estão nesse momento na escola, né, no ensino médio, em percurso de ensino fundamental, em anos finais, e olha só, você trilhou 16 profissões, aí, 16 cursos para chegar onde você está hoje. Olha só quem puder acompanhar depois, quem está chegando agora, boa noite, ouvintes, internautas, sejam muito bem-vindos. Estou aqui falando com o Gabriel Marques, ele é psicólogo, hipnoterapeuta, um grande mestre na área de inteligência emocional, está aqui comigo hoje falando em busca de si mesmo, a sabedoria das emoções. E eu perguntei a ele, né, fala um pouquinho da sua história e o que mais te chamou a atenção em fazer o que você faz hoje. Então, ele falou sobre essa questão da escolha dele, hoje ele é, né, psicólogo, hipnoterapeuta, ele ele faz treinamentos, faz palestras. Então, resumidamente, é isso. Entrando um pouquinho mais no assunto, Gabriel, eu gostaria de saber qual é a importância do autoconhecimento para nos tornarmos pessoas muito mais felizes. Conte para nós. Excelente, Rose. O autoconhecimento é um dos principais caminhos para a gente compreender algumas coisas. Eu gostaria de começar falando sobre os ciclos. Existem dois tipos de ciclos que a gente pode observar na nossa vida. Os ciclos negativos. O que são ciclos negativos? São ciclos autodestrutivos. Por exemplo, toda vez que eu estou ansioso, eu vou beber, eu vou fumar. Toda vez que eu estou ansioso, eu como muito. Então, é um ciclo que eu estou tentando buscar um alívio da dor. É um ciclo que se repete. Existem ciclos de hábito, negativos, mas existem ciclos na nossa vida mais amplo. Eu gosto de uma ideia da filosofia que fala que quando a gente não aprende alguma coisa, a gente repete. Então, se eu não aprendi matemática na faculdade, eu vou ter que fazer a DP, que é o ano de novo, fazer novamente. Isso acontece muito na nossa vida. Se eu não aprendi, é muito comum você conversar com pessoas, por exemplo, eu entro num relacionamento onde o meu namorado, minha namorada é agressiva. Aí eu termino um relacionamento, vou começar um outro, de novo agressivo. Aí eu termino, começo um novo, de novo agressivo. Então, são ciclos que acontecem na nossa vida, refletem muitas vezes a nossa prosperidade, refletem a nossa saúde, refletem os nossos hábitos. Então, quando a gente começa a trabalhar no autoconhecimento, a gente começa a ter mais percepção desses ciclos negativos. Fala, poxa vida, por que eu não consigo prosperar? Ou então, poxa vida, por que eu sempre estou com uma questão na saúde? Um exemplo bobo. Quando eu tinha lá por uns 20 e poucos anos, eu tinha muita enxaqueca, que era um sintoma físico. E aí era um ciclo que se repetia, aí eu fui compreender os fatores orgânicos e emocionais que envolviam esse problema. Quando eu percebo que existe um problema, quando eu percebo que existe um ciclo, aí eu posso mudar esse ciclo. Então, os ciclos negativos. E além dos ciclos negativos, a gente potencializar os ciclos positivos. O que são ciclos positivos? São os nossos hábitos saudáveis, são os nossos gostos que nos deixam mais felizes. Então, a gente pode pensar como uma cebola que tem camadas. Nossa busca por autoconhecimento é uma busca que segue camadas. Então, às vezes, eu amo ouvir música, sentar, ouvir uma música clássica gostosa, ouvir uma música nova. Outro dia eu estava pesquisando sobre jazz francês. Aí você vai depois, músicas indianas. É muito gostoso absorver essas variedades. Então, conhecer os nossos gostos, o que me faz feliz, o que me potencializa, o que vem de fora, que me preenche, eu possa me trazer mais ânimo. E às vezes a gente esquece, parece simples, eu gosto A, B, C e D. Você tem 4 coisas que você gosta, e tomar aquele banho quente, e conversar horas com alguém que você ama. Então, analisar os gostos, por exemplo, é um tipo de compreensão para ampliar a minha felicidade. Aí eu vou analisar, por exemplo, os meus valores. O que são valores? São os caminhos pelo qual eu decido percorrer. A justiça. Eu sou uma pessoa justa, honesta, verdadeira.
É um caminho pelo que eu percorro, não é uma meta. Eu chego na justiça, pronto, acabou. Não, é o caminho pelo qual eu ando, são os movimentos que eu faço. Quais são os nossos valores? Se eu perguntar para você que está aí nos ouvindo, se você pensar seus 5 principais valores, será que vem fácil? Família, dinheiro, conforto, evolução? Com clareza nós temos a respeito dos nossos valores. Isso é só uma camada superficial. Mas a gente vai aprofundando, aprofundando, a gente chega num ponto muito importante, que tem a ver com esses ciclos, que esses ciclos que eu falei, negativos e positivos, só são reflexo das nossas crenças. Então, se eu sou uma pessoa que acredito que dinheiro não traz felicidade, por exemplo, talvez a minha prosperidade não chegue por causa disso. Poxa, por que eu vou buscar alguma coisa que não vai me deixar feliz? Então, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa família, a nossa história, quando a gente vai compreendendo esses fatores, a gente começa a tomar consciência do que a gente quer para a nossa vida e do que a gente não quer para a nossa vida. E isso passa por 3 grandes degraus que é importante a gente entender. O primeiro é perceber. O que significa perceber? Eu era uma pessoa muito ansiosa, só que eu não percebia, eu puxei isso dos meus pais. Fica aí uma primeira dica. Comece a observar os seus criadores, que são pais, mães, tios, avós, quem esteve mais próximo de você, muito provavelmente, em diferentes níveis, você tem características parecidas, boas e ruins, saudáveis e não saudáveis. Então, primeiro passo é perceber. Então, eu era muito ansioso e nem percebia. Eu fazia as coisas sempre pensando e ansioso, e era algo que estava fora do meu aspecto de consciência. Então, o primeiro degrau é perceber. Eu começo a perceber esses ciclos, começo a perceber essas dificuldades, começo a perceber essas crenças. Quando eu percebo, eu vou para o segundo degrau, que é compreender as causas. Então, a causa da minha ansiedade era não saber lidar com frustrações, não saber lidar com as dificuldades, com os erros, que é algo muito comum da nossa geração que está vindo aí. A geração anos 90 para cima tem muitas essas características de não saber lidar com frustrações. É tudo ali muito rápido, é tudo ali, não gosto, eu bloqueio, eu deleto, eu cancelo. Então, a gente vem numa cultura de não saber enfrentar a vida, de falta de resiliência para enfrentar as dores da vida. Então, o segundo degrau é compreender as causas. A minha causa era o medo de me frustrar. A minha causa era o medo de fracassar. Não queria isso. E tem toda uma história que a gente vai compreendendo depois, vai compreendendo essa constelação de causas. E o terceiro passo é modificar. Então, não deixa de ser aquela ideia de conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. Então, é perceber, compreender as causas e modificar. Então, como que eu modifico isso? Eu aprendo a me frustrar. Eu aprendo a lidar com a ideia de que os acasos e os imprevistos da vida acontecem. Então, como que o autoconhecimento me torna mais feliz? Eu passo a perceber o que eu quero mudar em mim, eu passo a perceber o que eu quero ampliar em mim. E aí eu começo a fazer a gestão. Primeira lei da administração, a gente só pode ter gestão daquilo que a gente controla. Então, a gente vive num automatismo tão grande que a gente não para olhar para os nossos sentimentos, para entender por que eu estou tão ansioso, por que eu estou estressado. Aí você vai ver, você está trabalhando 12, 15 horas por dia há 30 dias, como que você vai ter paz nesse momento? Então, de uma maneira geral, é compreender a nós mesmos, é compreender todos esses aspectos. Então, a gente pode pensar em gostos, valores, forças e fraquezas, crenças profundas, crenças inconscientes. O que são crenças inconscientes? Às vezes uma pessoa ela acaba comendo muito como uma tentativa de se proteger. Poderia explorar e falar de diversas formas isso, mas é um jeito de se sentir seguro, é um jeito de ir para um vazio. Então, uma questão nossa tem envolvida várias ideias. Então, só para finalizar meu raciocínio, por exemplo, eu era uma pessoa que, por causa da minha infância, da minha história, de vários acasos, eu percebi que eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de magoar o outro, muito medo de causar dor no outro. E alguém que tem esse comportamento vai ter o quê? Vai ter uma necessidade de agradar. Alguém que tem uma necessidade de agradar vai ter o quê? Uma dificuldade de falar não. E aí você percebe como as coisas começam a dar a mão uma para as outras. E quando eu ia ver, de repente eu estava numa situação em que eu tinha que ir numa festa ou fazer isso, mas eu não queria nenhum dos dois. No fundo, eu queria estar em casa, por exemplo. Só que eu fazia para agradar. Então, qual o problema disso? Eu me torno escravo, eu me torno refém, eu me torno vítima dos meus próprios medos. Rumi, que é um poeta maravilhoso, se vocês quiserem pesquisar, R-U-M-I, maravilhoso, ele fala assim, nossa tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar dentro de nós mesmos os bloqueios que a gente ergueu contra ele. E o que são os bloqueios? São as crenças do tipo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou merecedor o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, e assim por diante. Nós tivemos agora uma aula e tanto de inteligência emocional. Incrível.
realmente faz todo sentido o que você disse. E dando continuidade a este raciocínio, eu gostaria de saber, há um caminho para o autoconhecimento? E se há, qual será? Excelente pergunta, Rose. Eu acho que todos os grandes filósofos estão na busca dessa pergunta. A gente pode compreender, e aí eu quero compartilhar a minha visão. Eu acho que existem diversos caminhos. Você pode buscar esse caminho através de uma espiritualidade, através de uma religião, se encontrando, se identificando, se questionando, através de processos terapêuticos, processos de autocura. Normalmente a gente só vai no dentista quando está com dor de dente, só vai no médico quando começa a dar um problema. Então, Verdade. a gente só vai movido pela dor muitas vezes. Então, o caminho Uhum. do conhecimento às vezes é a dor, que é um tema que a gente vai chegar lá mais para frente, mas os caminhos são diversos e infinitos. Às vezes no silêncio, no ócio, para você ter uma ideia, Einstein, por exemplo, estudava horas um tema que ele não sabia e tentava. O que ele fazia no final do dia? Deitava numa banheira, ficava submerso e começava a brincar com as bolinhas. E naquele momento onde a mente estava no ócio, estava no vazio, ele conseguia se conectar com o eu dele, com a intuição dele, com a criatividade dele. Parece que tudo aquilo que estava armazenado, girando várias e várias vezes, chegava no coração e ele tinha ideias maravilhosas. Isso acontece muito. Então, há fórmulas para o autoconhecimento. Eu acho que existem diversos caminhos, diversas ideias, e o mais importante é as pessoas não esperarem a dor chegar. Poxa, eu comecei a ficar desgostoso, apático, nananã, de repente estou com uma depressão. Aí eu vou buscar as minhas causas. A gente só busca na emergência. Poxa, essa instalação elétrica está meio ruim, mas deixa assim mesmo. Daqui a pouco o negócio está dando curto, aí que a gente vai resolver. Então, se você me permite a sugestão, há um caminho para o autoconhecimento? Cada instante da vida demonstra quem nós somos. Nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras. Então, todo instante da vida é um caminho para o autoconhecimento. Mas, de uma forma mais concreta, eu diria um processo de psicoterapia, um processo de autoanálise, um processo de uma busca de espiritualidade, religiosidade. E o mais importante, o desejo a vontade porque sem desejo, a gente não busca absolutamente nada, né? Exatamente. A pessoa precisa ter essa consciência, se permitir, para que ela possa ter aí trilhar esse caminho para adquirir o autoconhecimento. E é como você disse, cada um de nós temos os nossos momentos, né, de ficar no ócio, para que possamos ter a nossa própria conexão com o nosso eu. E é nesse momento que nós nos permitimos a ter o momento da estabilidade, de colocar os pensamentos em ordem e que vai fluir as melhores ideias. É aí que vai surgir os melhores insights. Assim aconteceu também com o senhor Walt Disney. Ele também teve suas estratégias, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Ele tem, mas hoje nós não vamos falar muito sobre isso, porque se nós nos estendermos aqui, o assunto vai, ó, mas Walt Disney, ele foi um dos que mais foi, assim, que ficou nesses momentos do ócio, e que passou por seus momentos amargos, e foi num desses momentos que ele se permitiu de ficar ali em silêncio, que surgiram as grandes ideias. Só suas palavras, para quem está nos ouvindo, já vai ser de grande valia. E dando continuidade à próxima pergunta, né? Nós vamos agora falar um pouco como diferenciar, Gabriel, a emoção normal de uma questão de saúde psíquica. Excelente pergunta, Rose. Isso é muito importante as pessoas tomarem consciência hoje em dia. Na verdade, eternamente, né? Eu gosto muito da ideia a maior métrica para a nossa vida é intensidade e frequência. O que isso quer dizer? Se eu choro muito todos os dias, eu estou com uma intensidade, uma frequência muito grande. Se todo dia eu estou cansado, eu estou numa frequência muito grande. Se acontece de ficar numa intensidade muito grande de falta de vontade, de tristeza, de melancolia, de uma sensação de vazio.
essa é a principal métrica. A gente pode pensar que existe, de fato, diagnóstico, né? Hiperdiagnóstico de alguns, é depressão, é ansiedade, né? Mas a questão a maior pergunta é o quão saudável e feliz cada um de nós se sente. Porque, e aí eu quero entrar muito forte nessa ideia, que no pacote da vida, pacote viver, quem fala muito disso é Viviane Mosé, que é uma doutora em Nietzsche, em filosofia, em psicologia, maravilhosa, e ela defende muito a ideia de que o pacote vida é diferente do pacote sucesso e felicidade que a sociedade coloca para a gente. Então, no pacote sucesso e felicidade, a gente tem que ter uma aparência específica, uma condição financeira, um cargo, um status, isso, aquilo, aquilo outro. No pacote existe atrito familiar, no pacote vida existe a sensação de não se sentir bonito o suficiente, próspero o suficiente, a sensação de vazio, a sensação de confusão, a sensação de falta de sentido. Então, no pacote vida dói. Então, entender que a dor existe, isso é uma coisa que a nossa sociedade tenta silenciar, tenta falar, não, você não tem que sentir, não, tem que sentir sim. O remédio, ele traz, às vezes, um adormecimento, ele é importante em alguns casos, mas a grande questão para diferenciar se é uma emoção normal de uma questão de saúde psíquica é você avaliar a intensidade e frequência. Fora que existem alguns sintomas que nada mais são do que efeitos que podem ser métricas. Exemplo, eu nunca tive falta de apetite, eu estou com falta de apetite. Eu nunca tive dificuldade de sono, eu estou com falta de sono, ou excesso de sono. Eu nunca me senti triste tanto tempo, estou me sentindo triste tanto tempo. Então, é uma questão de regularidade. Tem pessoas que são mais fechadas, mais silenciosas. Isso não significa que elas estão tristes, significa que é o estilo dela viver. Então, é muito de autopercepção, e quando se refere a filhos, perceber mudanças de rotina em comportamentos biológicos, no caso do comida, sono, irritabilidade. Muito comum na pandemia, eu vejo muitos pais contando os filhos muito agressivos, muitas vezes, por uma questão de tédio, por uma questão de ansiedade, de não ter o que fazer, de não ter com os amiguinhos perto, os amigos próximos. Então, a grande questão é compreender, e eu quero enfatizar muito isso, que sentir emoções difíceis é natural, mas perceber a intensidade, a frequência e mudanças comportamentais. Exatamente. Nós temos aqui, né, a Vivian Assunção, a Vivian Rodrigues, né, falando assim, a maior dificuldade do ser humano é se encontrar. Infelizmente, na correria do dia a dia, acabamos se perdendo. Realmente, Vivian. Boa noite para você, Vivian, que está aqui nos assistindo. E o que você escreveu realmente faz todo sentido. E a Tatiane Ventura, ela tem uma pergunta: como executar o autoconhecimento, Gabriel Marques? Ela quer saber um pouquinho. Você pode responder isso para a nossa ouvinte que quer saber como exercitar, perdão, eu li errado, perdão. Como exercitar o autoconhecimento? Uma boa pergunta, não é mesmo, Gabriel? Obrigado pela pergunta, Tatiane, obrigado pelo comentário, Viviane. Como exercitar o autoconhecimento? O primeiro passo é você perceber quais são os ciclos que você tem repetido. É um jeito de você parar. Uma dica, vamos construir dicas. A primeira dica é, tire um tempo para se auto-observar. O que eu quero dizer com auto-observar? Pega meia hora do seu dia e olha, ok, o que eu estou fazendo? O que eu fiz hoje? E aí existem algumas perguntas que eu gosto muito, pelo que eu fui grato? Então, aí fica uma dica interessante, pelo que eu fui grato hoje, o que eu aprendi hoje, o que eu errei ou eu gostaria de mudar hoje. Então, é um processo que exige esforço, exige que você tire um tempo. E aí eu pergunto para as pessoas, você tem um tempo para você na sua agenda? Você tem um tempo para olhar para o seu eu? Então, como que eu exercito o autoconhecimento? Eu diria que o processo de psicoterapia é um processo maravilhoso, onde você é conduzido, onde tem alguém que vai estimular isso em você, você tem hora marcada para fazer isso. Outro caminho, você pode buscar conhecimento através de muitas ferramentas de YouTube, internet, livros, porque, de fato, você usou uma palavra maravilhosa, Tatiane, exercitar, é um exercício, até porque uma das nossas máximas nós somos mutáveis, nossas células já não são a mesma de ontem, nosso eu já não é o mesmo de 1 minuto atrás, vocês foram transformados pela nossa conversa foi transformada e vice-versa, então,
O autoconhecimento é um processo constante. Eu diria, eu busco fazer um encontro comigo de cada 3 meses. Quando eu falo encontro comigo, é pegar um dia inteiro, encher de papel na mesa e falar para onde eu estou indo? Qual que é o meu norte? Quem que é o Gabriel de hoje? Quais são as dificuldades que eu estou passando agora? Então, o exercício pode vir através da psicoterapia, através da busca de conhecimento sobre o tema, e você tirar um tempo para você, você decidir tirar esse tempo para isso. Eu diria que é um bom começo para exercitar o autoconhecimento. E, principalmente, para finalizar, a autopercepção. Porque quando a gente não tem consciência do que está fazendo, a gente já perdeu o jogo. Então, é perceber, opa, peraí, eu estou sempre... por exemplo, um exemplo real. Sempre que meu celular caía, eu dava uma esbravejada. Meu celular caiu. E aí eu percebia que eu só fazia isso quando eu estava irritado, quando eu estava fora do meu eixo, quando eu estava um pouco bravo. Então, quando eu consigo, opa, meu celular caiu, eu não estou irritado, não reagir, opa, já é um sinal de percepção. Quando eu estou comendo muito, é um sinal de percepção que eu estou um pouco ansioso. Então, esse ato de se perceber é um jeito maravilhoso de exercitar o autoconhecimento. Muito obrigada por você ter feito essa pergunta, Tatiane. E tem aqui o nosso querido Rangel Oliveira, e ele tem, até para complementar uma palavra que você utilizou, que é a importância do ócio criativo, né? Ele falou assim, a importância do ócio criativo. Isso realmente é grandioso, é genuíno, quando a gente nos permite ter esse encontro, esse momento conosco, nós acabamos tendo esse ócio, e que nesse grande momento que a gente tem aí, de se cuidar, de olhar para a gente, é o momento do relaxar, de se descontrair, acaba surgindo as grandes ideias, as grandes criatividades. Eu que o diga, o Rangel que me conhece sabe muito bem disso. Antes de falar sobre essa pergunta de como lidar com as emoções difíceis, nós temos aqui também o Nilson Gouveia, né, que é o mantenedor do Colégio Souza Gouveia. Boa noite, senhor Nilson, seja muito bem-vindo à nossa live. E ele fala assim, Gabriel, o autoconhecimento está diretamente ligado ao propósito de vida de uma pessoa. Você concorda com isso, Gabriel? Concordo plenamente. Eu diria que o propósito, eu gosto da ideia que o propósito ele não tem fim, né? É um valor, é como um valor, é algo pelo qual eu vou estar sempre caminhando ali. Então, por exemplo, vamos supor que o propósito é estimular a educação e tornar o país um lugar melhor. Quando você acorda por uma causa, não por você mais, você tem uma força além sobrenatural. Quantos casos de ouvir mãe que tirou filho de debaixo de carro? Então, propósito tem a ver com vontade. Vontade na etimologia, é a voz de Deus dentro, tem a ver com ânimo. Ânimo vem de ânima, que é alma. Então, o propósito tem muito a ver com essa vontade genuína, verdadeira, e é interessante diferenciar propósito de, por exemplo, empolgação, é algo que é perseverante e constante, é algo pelo qual você caminha. Então, quando você se conhece o suficiente, você sabe o que você na sua história, o que faz sentido para você gerar no mundo. Eu penso que somos como árvores, a gente precisa se nutrir de muita coisa, e a nossa alegria está em dar os nossos frutos. E quando você se alinha com o seu propósito, você sente como você estivesse no seu caminho, as coisas começam a fazer sentido. Então, eu gosto de doar esse fruto. Para mim faz sentido ensinar, para mim faz sentido produzir uma peça de confecção, para mim faz sentido ajudar pessoas numa UTI. Quando você está vivendo o seu propósito, tem tudo a ver com se conhecer. E uma coisa alimenta a outra. Quanto mais alinhado com o que faz sentido para você, mais você conhece sobre você. Exatamente. E aproveitando a palavra propósito, você, ouvinte que está aí nos assistindo, que está interagindo, muito obrigada por você estar interagindo, fazendo perguntas, e ao mesmo tempo nós vamos responder você também. Eu quero já deixar uma pergunta para você: qual é o seu propósito na Terra? Pensa aí, porque isso vai fazer todo um sentido para você já começar a se planejar para 2021. E, Gabriel, como lidar com emoções difíceis? Como lidar com emoções difíceis? Primeiro, a gente precisa compreender o que seria emoções difíceis. É muito importante a gente diferenciar o que seria dor. Dor é parte da vida. Dor é o que nos movimenta. Olha que interessante. Virtude vem de virtus, que significa força. E a gente só acessa a força quando a gente está fazendo o quê? Um esforço. Esforçar dói.
Quando a gente pega a academia, eu preciso fazer um esforço para fazer aquele movimento daquele pezinho, seja lá o que for. E através daquele esforço eu me torno virtuoso. Então, por exemplo, como que eu desenvolvo a paciência? Passando por situações que exigem a paciência. Como eu aprendo a fracassar? Passando por momentos em que eu fracassei, em que eu errei. Então, a dor é constituinte da vida. A dor é parte fundamental da nossa existência. E eu gosto da seguinte ideia: como transformar as nossas dores em combustível de força, de potência. O que, que eu quero dizer com esse movimento? É mais ou menos assim. Eu dei o exemplo para vocês que eu tinha o medo de magoar, necessidade de agradar, dificuldade de falar não. Só que esse combo, vamos pensar de um lado da balança, que é o lado da dor, ele traz o seguinte equilíbrio: já que eu não quero magoar o outro, já que eu quero agradar, eu tenho que desenvolver virtudes, eu tenho que desenvolver recursos para exercitar isso na Terra. Então, eu vou ter que aprender a ter empatia, vou ter que aprender sensibilidade, ter que aprender a observar, escutar, comunicar. Então, eu diria que grande parte das nossas virtudes, das nossas forças, das nossas potências, vieram através das nossas dores, das nossas esforços, dos nossos esforços. Então, no veneno está o antídoto. Na caverna mais escura dos nossos sofrimentos está o tesouro mais brilhante do nosso eu. Então, a melhor forma e o primeiro passo para começar a lidar com as emoções que não são fáceis é entender que elas estão ali por um propósito. Elas estão ali para sinalizar alguma coisa, elas nos permitem ensinar, nos permitem entender. Então, eu vou falar de uma forma bem superficial, rápida, sobre algumas emoções, para que um pouco mais de compreensão sobre o que são essas emoções, eu possa lidar com elas. Mas a premissa principal que eu quero deixar frisada é: nas nossas dores está o combustível da nossa força. É quando você está ali sem recursos, precisando salvar a vida de alguém, quando você está precisando lutar por alguém, que você acorda de manhã e consegue. Então, na dor, ela nos empurra para viver. Então, o que seriam essas emoções? Elas são parte de nós que vem por uma ausência de compreensão de alguns aspectos. Por exemplo, o medo é uma das emoções mais instintivas da nossa existência. Então, o medo nada mais é do que uma predisposição psíquica de se afastar de uma dor. Então, como que foi desenvolvido o medo no nosso padrão existencial? Imagine uma bolinha com uma geleia em volta, uma bolinha com a gelatina em volta, ou cílios em volta. E aí, antigamente, ela era só uma bolinha, era a gente nadando ali e chocava com alguma coisa, explodia e morria. E aí, quando eu coloquei essa geleia, que é como se fosse um mecanismo de prevenção de choques, quando eu ia bater numa pedrinha, eu desviava, porque eu conseguia prever esse mecanismo. Então, isso foi evoluindo em diversos aspectos. Os répteis possuem isso, essa linha de luta ou fuga, os mamíferos e aí os humanos. Então, como que eu posso lidar com as emoções difíceis? O que é o medo? Eu vou começar a compreender o que é o medo. É uma tentativa de proteger o meu corpo. E aí a dor, proteger do quê? De alguma dor, que pode ou não ser letal, mas nosso cérebro não compreende ainda. Então, eu vou fazer uma palestra para 1000 pessoas. Por que eu estou com medo? Eu não vou ser assassinado ali, mas o nosso cérebro interpreta dessa forma, por vários motivos. Por exemplo, uma necessidade de aceitação que veio dos primatas, por exemplo. Os primatas exerceram em nós essa necessidade de aceitação, de pertencimento. Então, vamos voltar para o medo. A dor, isso é importantíssimo, pessoal. Se vocês ficarem com essa parte aqui, vocês compreenderam essa resposta. A dor, ali, a gente lida de 4 formas. 3 que são distrair, anestesiar e fugir. Quando a gente está distraindo uma dor, eu falo, estou cansado, vou assistir uma TV, vou assistir tal coisa, estou distraindo a minha dor. Vou anestesiar, quer saber? Vou tomar uma bebida, vou tomar um remédio, vou buscar uma droga, vou buscar uma comida, eu estou anestesiando a minha dor. Ou então, poxa, procrastinação, é fugir da dor, estou fugindo, não, deixa para depois, eu não quero fazer. E dor é esforço, dor vem de outras emoções, vem dessa dor. E qual é o último jeito? O jeito que resolve é enfrentar. Então, eu tenho medo de ser rejeitado. O que é? O que significa? Que eu não quero sentir a dor de ser rejeitado. E aí, muitas vezes, eu posso ir por esses 3 linhas. Distrair, anestesiar, fugir. Então, eu não vou arriscar aquele emprego, eu não vou arriscar aquela pessoa para me relacionar, porque eu quero fugir dessa dor de me sentir rejeitado. Ou então, eu tomei um fora, e aí eu vou encher a cara. Então, eu estou distraindo, estou anestesiando essa dor. Como que eu resolvo ela?
compreendendo que ela existe, entendendo que eu tenho medo de ser rejeitado e aprendendo, por exemplo, a me amar para além da validação do outro, a me reconhecer para além da opinião do outro. Entender, por exemplo, por que será que eu estou preocupado em ser aplaudido por quem eu não aplaudiria, que é uma frase de Sêneca? Por que será que eu estou preocupado em ter curtidas, de ser gostado por quem eu não gosto? Então, eu vou amadurecendo essas reflexões, a gente vai compreendendo e a gente aprende a lidar com a dor, aprende a lidar com o medo. Então, esse é o medo. O medo é só, ele quer te proteger. O que é uma ansiedade? É uma tentativa de controlar para te proteger. O que é uma fobia? É uma intensidade tão grande de medo que a emoção te domina. Então, aí a gente vai, por exemplo, para a culpa. Como que eu posso lidar com a culpa? Entendendo que culpa é autopunição, é se punir. E se punir não vai resolver nada. O que resolve é focar na solução, tentar tirar um aprendizado, tentar entender qual foi a sua intenção ao fazer aquilo. O que é tristeza? Tristeza é perda. Eu passei por uma perda. Seja uma tristeza de perder um celular, de perder um objeto, de perder alguém importante, de perder um cargo. Eu não esperava aquilo. A frustração vem quando eu espero X e a realidade acontece diferente. E aí eu não esperava, meu chão cai. É uma perda. E a tristeza, ela é parte constituinte de nós. Por que a gente fica triste? A gente vai parar o corpo de quem está triste, está curvado, fechado, olhando para dentro. Por quê? Porque ela está precisando rever aquilo que ainda não foi entendido. Ela está precisando acessar aquilo que ainda não foi compreendido. Então, você está vendo, você está vendo, você está vendo, até que uma hora você fala, não, já entendi, acontece. E aí, uma coisa muito importante para finalizar, porque é uma pergunta muito ampla, a gente podia ficar aqui 6 horas falando como lidar com emoções difíceis. Se permita sentir o seu tempo de gestar a sua dor. Quando eu falo gestar, é digerir, é cultivar, é compreender. A nossa sociedade nota 10, workaholic, quer que a gente esteja perfeito o tempo inteiro. Corpo perfeito, salário perfeito, cargo perfeito, ser uma mãe, um pai perfeito, um filho, um irmão perfeito, um amigo perfeito. Isso é inviável. A gente está criando filtros, está criando questões, padronizações de estética. Então, se permita sentir, não tente isolar. Faça a seguinte pergunta e vai de dicas também. Como eu transformo essa emoção em combustível de força? O que essa tristeza quer de mim? O que essa culpa quer de mim? Porque enquanto eu tentar pôr debaixo do tapete, distraindo, anestesiando, fugindo, eu não resolvo. Eu só resolvo acolhendo, apadrinhando, amadrinhando, dando bem-vindo. Eu tô com medo mesmo. Eu aceito que eu tô com medo. Eu olho para o meu medo de frente, eu vejo que ele é parte de mim. Quando eu tô colocando ele dentro, digerindo, quando a gente vai digerir, eu comi uma maçã, meu corpo absorve o que é necessário dessa maçã e o que não é necessário, ele solta. E aí eu fico com o que é bom. Então, quando eu tento remoer, ressentir, é como se eu não estivesse aceitando aquilo, colocando para fora. Então, eu preciso acolher. Não posso mudar o que já foi, não posso mudar o que eu já senti. Então, como transformador em combustível de força, como acolher as suas angústias? Olha, realmente a pergunta, ela daria para ficar mais de 6 horas falando sobre esse assunto, né, como lidar com as emoções difíceis, mas só com as orientações que você passou aqui, já vai ajudar muitos ouvintes que estão aqui nos assistindo. E dando continuidade à próxima pergunta, Gabriel Marques, por que os homens apresentam dificuldades em lidar com as suas emoções? Isso aí tem que fazer um estudo internacional. Na verdade, eu diria que o grande problema é uma questão cultural da nossa sociedade machista, patriarcal, que o homem não pode chorar, o homem não pode se olhar, o homem tem que estar sempre durão, firme. A gente vive nessa cultura. Então, eu diria que o principal ponto é a não aceitação de olhar, de fraqueza. A nossa ideia é de que quando eu estou acessando uma emoção, uma dor, uma fragilidade, eu estou sendo fraco. E na sociedade, para o homem, ele não aceita isso. Nenhuma mulher aceita também. Mas existe uma coisa muito inconsciente ligada a isso. Eu diria que nós, como humanos, temos dificuldades em lidar com as nossas emoções, principalmente porque a gente não aprendeu isso, a gente não exercitou isso. Então, no que se refere a homens, a única coisa que diferencia, na minha concepção, é esse paradigma cultural que envolve crenças
que fazem com que eles não olhem para si mesmos. Então, é mais uma questão, eu acho, de preconceito e de falta de compreensão, muitas vezes, porque hoje eu atendo 90%, 80% eram homens. Quando eu vou fazer os meus cursos de terapia, quando eu fiz minha faculdade, quando eu fui fazer essa busca, a minoria é homem. Então, existem espaços que estão sendo criados para o homem dividir e falar sobre isso, mas eu diria que no final é mais uma questão cultural, na minha concepção. Dando uma continuidade até mesmo para esta pergunta, Gabriel, quem elaborou foi eu, porque esta é a visão que eu tenho. Acredito muito na sociedade machista, questão da cultura e da crença, né? E vou dizer mais, eu vejo que a maioria, eles se entregam muito às questões das drogas ilícitas, bebidas e outras coisas mais. Preferem ir para esses caminhos do que procurar um terapeuta, falar das suas emoções. E você pode observar que aqui na nossa sala a gente tem mais mulheres assistindo do que os homens. Né? É como você disse, teríamos que fazer uma pesquisa internacional. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer? Tá pronto? Angel, você topa? Então, mas olha lá, a gente pode se sair aí, se sobressair, tá aí uma pérola para a gente poder explorar. E é assim que eu vejo, né? Tem até um amigo nosso que fala assim, eu prefiro fazer palestra para as mulheres do que para os homens. Eu falei, por quê? Porque eles não participam. Aí ele falando, nós homens somos educados a sermos o super-homem, sempre. Demonstrar nossas emoções é se admitir fraco. É isso mesmo, Rangel. É assim que a maioria pensa. Então, foi por esse motivo que eu fiz essa pergunta a você, meu querido amigo. E vamos continuar com a próxima pergunta, que eu quero saber como a psicoterapia pode ajudar as pessoas. Excelente pergunta. O processo de psicoterapia ele vai fazer exatamente isso no que se refere ao autoconhecimento. Então, vamos pensar, por exemplo, criar um exemplo fictício. Vamos supor que eu recebo num consultório uma pessoa que tem bulimia, que é aquela questão de não se identificar com o corpo, que está sempre achando que está fora do peso ideal. E aí, eu trabalho com três caminhos, diagnóstico, meta e intervenção. Então, eu vou compreender aquela ideia, perceber, compreender, mudar. Então, eu vou compreender quais são as causas desse comportamento. Então, vamos supor que a causa dessa bulimia é que ela tem uma associação que ela só é bonita se ela for magra, e ela só vai ser, se ela for bonita, ela vai ser aceita, se ela for aceita, ela vai ser amada. Então, inconscientemente, ela está buscando o amor. E aí, muitos dos nossos processos terapêuticos estão associados a isso, a não aceitação, a sempre buscar a sensação de pertencimento, de ser amado, que muito vem do nosso vazio, da nossa primeira infância. E é inevitável, é nossa forja, vai doer na infância, e ali a gente se forma em personalidade. Mas como que o processo de psicoterapia ajuda as pessoas? Ela ajuda a pessoa a perceber qual é as demandas que ela precisa mudar, muitas vezes que ela não percebe, ajuda a compreender as causas que ela tem e, o mais importante, ajuda a trabalhar nas causas para que ela faça novas compreensões. Então, como que eu posso aprender a parar de me preocupar com a opinião do outro? Aprendendo a valorizar a minha, aprendendo a reconhecer a minha, aprendendo por que a minha é diferente. Então, 80% valoriza o que o outro fala e 20% o que eu falo. Como inverter isso? Deixar 80% do que eu falo e 20% do que o outro. Então, o processo de psicoterapia é um mergulho no autoconhecimento, e quando a gente pega patologias, então a gente tem 3 grandes linhas de frente de atuação. A primeira é um processo sobre uma demanda psicológica. Então, depressão, ansiedade, dificuldade no relacionamento, o casamento está terrível, eu quero melhorar, vícios, fobias. Então, é uma demanda que a pessoa vem por esse caminho. Normalmente vem quando dói, então, normalmente vem por essa porta. E aí a gente vai para 2 outros passos, que é compreender onde eu estou, para onde eu quero ir. Então, às vezes, eu quero emagrecer, eu quero abrir uma empresa, e a gente ajuda a mudar uma estratégia, compreender melhor. E o mais profundo em paralelo e junto com tudo isso é aquele autoconhecimento que a gente vem falando ao longo de toda a live, da importância desse autoconhecimento. Então,
A psicoterapia pode ajudar as pessoas a serem mais felizes, terem mais sentido na vida e compreenderem quem são, para talvez, se forem afortunadas e for o momento da vida delas, compreender o propósito e viver uma vida com que faça mais sentido, né? Até mesmo entrando um pouquinho no assunto, o nosso mantenedor, Nilson Gouveia, está perguntando aqui, né? Como treinar a nossa capacidade? Até vou apontar aqui para a minha equipe, para eles ajudarem a aparecer aqui na telinha, que é essa daqui. Como treinar a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são nossas virtudes, defeitos, forças e fraquezas? Pergunta do Enem, hein, Nilson? Essa daí é para entrar na FUVEST. Essa aqui, Gabriel? Para entrar na FUVEST. Vamos lá. Eu diria que a gente tem que começar pelo pequeno. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu sou indisciplinado. Dos meus pontos de melhoria é ser indisciplinado. Eu preciso trabalhar com muito foco para ser disciplinado. Muito comum das gerações que estão vindo isso daí também, que não sabe lidar com a dor, não sabe ouvir não, enfim. Quando eu começo pelo pequeno, o que eu quero dizer com isso? Perceber o que está me deixando infeliz. E aí, mais do que isso, menos do que... Quando eu falo mais, significa um detalhe menor, perceber o meu corpo. A gente começa com a autopercepção. O que é autopercepção? Sentir a minha postura. Então, eu estou no meu dia a dia, eu quero dar a seguinte dica. A pergunta do Nilson foi, como eu treino a minha capacidade para olhar para dentro? Vou dar o primeiro e mais importante passo, porque é uma trajetória. Começa a parar no seu dia e perceber primeiro a sua postura. Então, peraí, como que eu estou sentado? Como eu estou caminhando? Como eu estou respirando? Como eu estou me sentindo? Então, eu estou aqui parado, esperando o ônibus, o Uber, o metrô, eu estou aqui esperando uma reunião. Como eu estou me sentindo? O que está passando aqui no meu eu? O que está passando na minha mente? Quando eu começo a fazer isso, o que eu estou ensinando para o meu cérebro a me notar? O que eu estou ensinando para o meu cérebro? A ter consciência sobre mim e sobre a vida. Porque quando eu faço uma coisa com consciência, eu não deixo que a emoção tome conta. Exemplo, eu estou com raiva, eu gosto de falar que a raiva embriaga nossos sentidos. Eu falo coisas que eu não falaria, eu faço coisas que eu não faria, porque eu estou com raiva. Ou depende da intensidade, quanto maior a intensidade, mais ausência de lucidez, de consciência. Então, a palavra que determina um treino para alcançar o objetivo de se compreender mais é a autopercepção. Que é uma pergunta simples. Qual é o tamanho do garfo que você sente que é gostoso comer? Da colherada. Sabe aquela colherada? Quantas colheres você coloca ali no seu prato? Quanto tempo você demora para comer? A gente está entrando naquela ideia que foi comentada aqui sobre o automatismo. Então, tudo que nos leva fora do automatismo é um treino maravilhoso. Vou tomar banho? Limpa a mente. Sente a água quente, sente o corpo. Quantas vezes... Qual que é o cheiro do meu perfume, do meu shampoo? Qual é? Lavanda? É menta? Qual que é? A gente está tão no automático. Se eu for caminhar na rua, eu vou sentir provavelmente 30 cheiros, mas conscientemente talvez eu não perceba nenhum. Então, é o exercício da tomada de consciência. E a gente começa pelo nosso corpo, pelo nosso eu, pelos nossos sentidos. Ótimo. Nós falamos como a psicoterapia pode ajudar as pessoas, e agora a próxima pergunta é: quando procurar um terapeuta? Ótimo, excelente pergunta também. Eu acho que a grande medida é a angústia. Quando você está tentando resolver durante muito tempo e não consegue, ou até mesmo pouco tempo. Eu falo muito tempo por causa daquela ideia de que a gente só vai mesmo quando o negócio apertou, né? Então tá doendo o calo, aí eu vou. A unha encravou há 3 meses, mas eu só vou na podóloga depois. Então, um dos caminhos seria você se avaliar. Poxa vida, há quanto tempo aquela ideia de intensidade e frequência? Há quanto tempo eu venho tentando sair desse ciclo de ansiedade e não consigo? Há quanto tempo eu venho tentando melhorar o meu relacionamento e não consigo? E aí uma ideia interessante, pense assim, de 0 a 10, sendo 0 muito ruim, 10 maravilhoso. Como está a sua vida em alguns aspectos? Por exemplo, familiar,
relacionamento, hobbies, lazer, espiritualidade, autoconhecimento, significado de vida, quando você propósito, saúde física. Poxa, faz 5 anos que você está com várias doenças diferentes, opa, vamos buscar uma terapia, vamos ver o quanto isso é emocional, o quanto isso... Você tem ido ao médico? Então, quando buscar um terapeuta, quando a intensidade e a frequência de algo que não está sendo saudável para você, acontece. Esse é o número 1. Mas só para finalizar, eu acho que todas as pessoas deveriam buscar um processo terapêutico, porque é um processo de se autoconhecer, e se autoconhecer é libertar das suas próprias amarras. Então, quanto antes você se liberta das suas próprias amarras, mais liberdade, mais felicidade, mais potência você tem. Então, a minha resposta seria o quanto antes, mas se você não tiver tempo, recurso, não for uma prioridade para você, então, espera que na hora que a bomba estiver explodindo, vai ser o horário. Tem gente que vai só quando a bomba está explodindo. O nosso amigo Rangel está falando, práticas meditativas podem nos ajudar a sair desse automático, Gabriel? Excelente pergunta, Angel. Isso faz parte das dicas que eu quero passar para vocês. Eu gosto da ideia que a meditação, ela é uma prática remediativa e preventiva. Remediativa porque ela ajuda você a lidar com as emoções que estão acontecendo na hora. E preventiva, ela trabalha a curto, médio e longo prazo para que você se torne mais consciente das suas próprias emoções e pensamentos e corpo. Então, eu defendo que você deve se conscientizar do seu eu. E a meditação, ela é, sem dúvida, a melhor ferramenta para que você possa se conscientizar do seu eu. Você vai ver empresas, Facebook, Google, diversas startups, grandes multinacionais investindo em exercício de mindfulness, de yoga, de meditação, de uma série de coisas que limpam esse processo mental que é tão invasivo, parece uma feira, blá, 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 e te serenizam, te tragam para o seu eu, para a sua paz interior. Então, é fundamental. E dando continuidade até mesmo a uma dica que você já deu, gostaria que você teria alguma dica ou técnicas para passar para os nossos ouvintes, a fim de trabalhar melhor as emoções e a questão da inteligência emocional. Passa para a gente estas pérolas, essas dicas de ouro, é assim como eu digo. Excelente. Eu gosto de falar muito. Dicas de ouro. Ouro na filosofia é corruptível, né? Ele é um material tão precioso porque ele vai para além do tempo. Então, eu diria que a palavra equilíbrio é o que reflete a saúde, a justiça, o bem-estar e o amor. Por exemplo, a organização, ela é, a princípio, a organização é bom, mas espera aí, em excesso ela vira toque, vira mania, vira um monte de coisa. Em falta, vira bagunça, vira desorganização. Em equilíbrio, a organização é saudável. Então, o que é saúde? É ter o seu organismo em equilíbrio. Saúde física é ter a sua hidratação, o seu sono, o seu alimento. Isso influencia diretamente na inteligência emocional. Então, o equilíbrio do corpo. O que é o equilíbrio da mente e das emoções? É você fazer práticas e atender às necessidades dela. Se você está muito ansioso e trabalha demais, está sob estresse, qual que é a necessidade? Descanso, prazer, momentos de ócio. Então, a busca pelo equilíbrio é a ideia central, é a dica principal. Então, como perceber se eu estou em desequilíbrio? As emoções, elas vêm para nos avisar isso. Elas vêm, eu estou super triste, muito tempo, é um aviso. Então, qual que é a dica número 1? Buscar sempre o equilíbrio, esse é o pressuposto. E às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Um exemplo, eu trabalhei 5 horas atendendo um paciente atrás do outro. Meu corpo está super cansado, mas meu corpo não quer dormir. Ele quer movimento, ele está cansado de ficar parado. Se eu tenho a consciência, se eu medito, se eu tenho autopercepção, eu noto isso, eu noto esse ponto em específico de que eu preciso de movimento. Eu não quero descansar, eu quero me movimentar, o que o meu corpo quer. Então, o primeiro pressuposto, e que tem que estar no mindset é como eu busco o equilíbrio para mim nesse momento. E aí, o próximo passo é, diante de uma emoção difícil, de uma emoção que é dolorosa, o primeiro passo é tentar recuperar o seu eixo. Então, vamos supor que você bateu o carro e se sentiu culpado, ou então esqueceu a carteira e perdeu um monte de coisa, se sentiu triste, magoado, frustrado, com raiva. Primeiro passo,
eu gosto da ideia que é como uma bola de neve. A emoção começa a vir e ela começa a tomar proporções. Antes que ela tome conta de você, antes que você se embriague dela e afunde, mergulhe nela, é importante que você note quando ela começa. Então, a primeira dica, lembrando do pressuposto do equilíbrio, é perceba a sua emoção. Perceba ela, porque se você não perceber, ela toma conta de você. Perceba seus pensamentos. Às vezes eu tô, nossa, minha esposa ainda não chegou, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela foi atropelada? Será que ela foi assaltada? E aí eu matei ela 1000 vezes na minha cabeça. A bola de neve, quando eu vou ver, eu tô preocupado, tô ansioso, tô cansado. Então eu preciso perceber quando essa emoção chega. Segundo passo, decido me acalmar. Decido me equilibrar, respirar profundamente. A respiração, de acordo com algumas tradições indianas, hindus, ela alinha nossos veículos, nossos sentidos. Ela traz seu consciente para o seu corpo. Se você começar a respirar assim, ó, você vai começar a acessar emoções de raiva, emoções de medo. Se você respira de forma profunda, calma e concentrada, você acessa aquela sabedoria dos antigos que ninguém segue. Então, segundo passo, respire e se acalme. Respire e se acalme. Terceiro passo, como que eu posso transformar essa dor em combustível de força? O que isso quer dizer? Poxa, se eu estou com medo, como que eu posso usar esse medo para me incentivar? Se eu estou com medo de falir uma empresa, como que eu posso usar isso para buscar mais conhecimento? Como que eu posso isso para focar na solução? Se eu tenho com medo de ter o coronavírus, como que eu posso usar isso para ajudar as pessoas a aprenderem sobre isso, para divulgar um jeito de melhorar a vida das outras pessoas. Então, a terceira etapa é como eu transformo uma dor em combustível de força, eu uso ela a meu favor, eu foco na solução, eu pergunto como fazer bom uso. Quarta dica, se pergunte o seguinte, como que eu posso dar bem-vindo aos acasos imprevistos, porque eu sei que deles nasce o reino da potência e da força. Eu sei que é da dificuldade, eu sei que é da dor, eu sei que é da tristeza, eu sei que é quando a angústia está batendo na minha porta, eu falo, entra angústia, vem aqui me visitar, eu estou aqui de braços abertos, com um bolinho, com um cafezinho, porque eu quero você comigo, porque na dor está o combustível da força. Então, dar bem-vindo aos acasos imprevistos, bem-vindo às ansiedades, bem-vindo às frustrações. Meditações fundamental, quero frisar isso, porque é uma ferramenta maravilhosa. A gente tem, só para eu entender, a gente tem uma hora fechada? Não, você pode concluir o seu raciocínio, tá? Tá bom. Fica, para não perder o seu raciocínio, pode falar. Perfeito. Outras ideias para a gente pensar em dicas e técnicas para lidar com isso. Pelo que eu posso ser grato por isso que eu passei, o que essa experiência quer de mim, o que esse sentimento quer de mim, o que esse ciclo quer de mim. Como assim o que esse ciclo quer de mim? Poxa, toda vez eu termino um relacionamento em menos de 6 meses, por que eu tô com esse ciclo? O que eu quero aprender? Estou repetindo em matemática, o que eu não estou entendendo? É só uma multiplicação? O que eu posso aprender? A palavra que eu gosto é qual aprendizagem saudável eu posso tirar dessa experiência? Qual aprendizagem saudável? Outra muito importante é se dê o seu tempo. Quanto mais intenso é um evento na nossa vida, mais a gente precisa de um tempo para entender o que está acontecendo. Nascimento, nossa, sua vida muda. Falecimento, nossa, sua vida muda. Grandes frustrações, grandes acontecimentos. Isso tem intensidades grandes, mas na frequência também. Então, eu estou num relacionamento, nota 5 de 0 a 10, é um pouquinho por dia que está sendo ruim. Está sendo, tá bom. Estou num trabalho de 0 a 10, nota 5, tá bom. Então, eu preciso estar muito atento. A palavra é vigilância. Se eu estou vigilante, se eu estou consciente, eu noto tudo isso. Por isso que eu sugeri justamente esse aspecto de tomar consciência. Então, tudo que busca o equilíbrio, busca a consciência, são boas dicas. Quer uma técnica interessante? A gente tem infinitas. Visualizações. Eu quero realizar meus sonhos, eu quero... Sabe uma dica legal? Visualiza. Eu quero ter um carro novo. Fecha os seus olhos, comece a imaginar o carro, a cor que o carro tem, o cheiro que ele tem, o jeito que ele é, quando que você vai comprar. E aí você começa a notar se tem alguma crença. Não, é muito caro. Opa, tem uma crença achando aqui que eu não vou conseguir. Então você começa a visualizar suas metas. Isso também ajuda você a dar foco. É um ponto muito interessante. O foco é energia concentrada. Se eu tenho um foco, eu sei para onde eu estou indo. Então, no geral, eu falei bastante coisa, mas em resumo é meditar,
ter autoconhecimento, transformar suas dores em combustível de força, perceber quando as emoções vêm, e buscar se conhecer. No geral, o resumo do resumo extrato é: busque o autoconhecimento, busque processos terapêuticos, busque se reinventar. Não aceite uma vida nota 6. Busque uma vida nota 10. Você tem limite para ser tudo o que você quiser, você tem potencial para ser o que você quiser. Claro, eu acho muito importante dar um adendo aí. Quantos foram Ayrton Senna, quantos foram Pelé? Então, é claro que não é literalmente ser quem eu quiser, mas tirar os bloqueios que são pesos que não me permitem viver, né? Eu diria que é muito nessa linha. E assim, quando você fala, né, da questão do sonhar, eu gostaria de complementar com a fala do Walt Disney, né? Ele fala assim que se eu posso sonhar, eu posso visualizar. E se eu visualizo, eu posso fazer. E se eu faço, ele se torna realidade. Faça isso. Você que está nos ouvindo. Faça acontecer. Acredite. E dê força àquilo que está dentro de você, ao seu sonho. E complementando a fala desse grande mestre que está aqui conosco, que é o Gabriel Marques, né? Que é eu já digo que porque com essas fala tão serena, né? Com tanta sabedoria, um jovem enriquecido de conhecimento, eu digo a vocês que estão nos ouvindo, pega o sonho que você tem, fecha os teus olhos, visualiza o seu sonho. Se de preferência, pega uma revista, ele está lá, recorte, coloca no quadro, nomeie esse quadro. Coloca como o quadro dos seus sonhos, o quadro das suas metas, dos seus objetivos que você pretende atingir, nomeia, dá um tema para ele. E deixa num cantinho que você consiga visualizar todos os dias. E siga, e torne como foco, para que isso venha se tornar realidade. E aí você vai conseguir realizar, seguir esses caminhos, para que as coisas possam fluir, para que elas possam prosperar. Porque a palavra, assim como diz a Bíblia, né? Uns virão pelo amor e outros pela dor. Você está, às vezes, né, naquela situação, sentindo, faz de conta que não está sentindo, fica na anestesia dos sentimentos, o sentimento faz uma coisa, faz outra para se interter, mas pensa e reflita, observa mais o teu corpo, veja o que você está pensando, observa o que você está pensando, observa o que o seu pensamento está mandando para o seu corpo, né, porque está tudo ligado, e começa a fazer as coisas diferentes. Se está fazendo sempre a mesma coisa e ela não está tendo fluidez, é porque tem algo que não está correto. Não é mesmo, Gabriel? E se a gente tem uma estrutura, uma fé, e a gente segue essa fé e coloca em prática, o resultado é ter prosperidade. Agora, se você não coloca isso em prática e não faz nada daquilo que está ali, é óbvio que o resultado não vai ser satisfatório. Então, é algo que nós possamos, assim, deixar como dicas de ouro, como pérolas, fica aqui, né, essa orientações do nosso doutor Gabriel Marques, que é um psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta, hipnoterapeuta, uma pessoa incrível, que passou por várias profissões, fez marketing também, é palestrante, faz consultoria em empresas, treinamentos, e está aqui conosco, dedicou um pedacinho do seu tempo, gratuitamente, dedicando esse pedacinho desse tempo para contribuir com o seu conhecimento, que o conhecimento é a maior riqueza do ser humano, não é mesmo? E quando a gente compartilha, a gente é 100 vezes mais abençoado. E eu quero agradecer profundo e completamente a sua presença, Gabriel, a presença dos nossos ouvintes que ficaram conosco até aqui, e convidar você para a nossa próxima live, que vai ser no dia 17 de novembro, às 20 horas, com o convidado Marcelo Doria,
um empresário, mestre em gestão para competitividade, professor de pós-graduação de varejo popular do Centro de Excelência em Varejo da FGV. E ele vai estar aqui conosco na próxima live. Agradecer a todos pela presença. O tema é os desafios do empreender em frente a uma pandemia. Ele vai falar sobre esse assunto conosco. E eu quero convidar os ouvintes, você, Gabriel, está convidado, para que nós possamos estar aqui nessa próxima live e fechamos essa noite com essa chave de ouro. Agradeço a todos. Lembre-se de deixar seu like e ativar o sininho para que você fique sabendo dessa nossa próxima live. E as últimas falas eu deixo com você, meu querido mestre. É com você, Gabriel. Rose, obrigado pelo carinho das palavras, fiquei emocionado, uma gratidão muito grande esse reconhecimento, obrigado do fundo do meu coração, obrigado a toda a equipe que está envolvida, obrigado ao Rangel por fazer essa ponte, obrigado aos nossos ouvintes que também dedicaram tempo, que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, né? Eu poderia ficar aqui falando mais um monte de coisa, que eu estou com vontade aqui, mas vou me segurar, só quero desejar tudo de mais maravilhoso para todos vocês, agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a gratidão é o sentimento que mais cura a gente, isso é cientificamente comprovado, que a gratidão é que nos gera mais bem-estar, mais imunidade, mais intensidade de vida. Então, cultivar a gratidão, eu acho que é a minha finalização. Queria deixar um beijo especial para todos vocês, e estou à sua disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais pelo meu trabalho, pode buscar no @marques.hipnose, que é o meu Instagram, e eu tenho um canal no YouTube, eu convido você, Rose, todo mundo que nos está ouvindo aí, que está nos ouvindo, que tem temas muito interessantes, como inteligência emocional sendo mais bem trabalhada, comunicação efetiva, relacionamentos, prosperidade, a gente tem bastante coisa envolvendo lá no YouTube, que é Gabriel Marques, hipnoterapeuta. Então, essas duas redes, se alguém tiver alguma pergunta, me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigado, um beijo a todos. Eu que agradeço, pode deixar que eu serei a primeira que vou estar lá te seguindo, já deixando um convite a você, Gabriel, fazer um trabalho lindíssimo aqui com os nossos profissionais, nossos professores, agradecer a presença dos nossos professores que estavam aqui na nossa sala, a Vanessa Turdo, a Tatiane Ventura, se eu esqueci, o Rangel, nosso profissional, a nossa querida Joseli, que eu vi aqui também, a Vânia, tantos outros que passaram, a Rosa Constantino, nossa maravilhosa, que estavam aqui nos assistindo, e a todos os nossos clientes também, pais, alunos, mães, a gratidão e serenidade por vocês estarem aqui conosco, já assistindo a nossa live, porque quem ganhou com isso foi você, ouvinte, você que ganhou, você que se permitiu doando um pouquinho do seu tempo, porque tempo é riqueza, tempo vale ouro. E aquele que dedica um pouquinho do seu tempo para adquirir conhecimento, esse sim vai ser uma pessoa muito melhor e vai ter uma saúde blindada emocionalmente falando e será uma pessoa muito feliz. Tatiane Sena, gratidão também, minha querida professora. Gente, foi maravilhoso, Gabriel. Se pudéssemos ficar um pouquinho mais, mas o tempo não nos permite. Muito obrigada. Haverá outros momentos como este. Obrigada, Vivian. Obrigada, Jonas, por vocês terem nos mantido aqui em pé, com a nossa internet viva, funcionando na plataforma. Muito obrigada a todos vocês e uma boa noite e um forte abraço. Até a próxima live. Tchau, tchau. Gratidão.